A paz do Senhor, meus irmãos, hoje começamos um novo tópico do nosso curso, Tópicos de Teologia Sistemática, e vamos falar sobre antropologia. Serão diversas aulas dentro desse tema, dentro desse tópico de teologia sistemática. A antropologia é a doutrina, acerca do homem. A palavra vem de antropos, homem, e logia, estudo. Então é o estudo acerca do homem. Vamos aqui para esta aula de hoje, que é apenas uma aula introdutória. Então, lá no Salmo 8, versos 1, 3 e 5, descreve a grandeza da criação. E esses versos dizem o seguinte: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Quando vejo dos teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Nós também podemos observar o que está escrito em Jó, capítulo 7, versículos 17 e 18. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites e cada momento o proves? Então Davi, ele se sentia deslumbrado quando via a glória de Deus revelada na criação. Ao ver os astros, incluindo o sol, a lua e as estrelas, ele reconhece, a pequenez do ser humano diante da majestosa visão dos horizontes do espaço sideral e faz a pergunta que muitos ainda hoje fazem, que é o homem mortal? Vamos observar aqui algumas perguntas, diante desta reflexão de Davi. Que é o homem? Que ser é esse? De onde ele veio? Para onde ele vai? Então essas são algumas perguntas, que desde há muitos séculos inquietam, principalmente aqueles que estudam acerca do ser humano. Então a essas perguntas, e outras, virão muitas respostas e algumas delas tentaremos responder nesse tópico de teologia. Vamos observar aqui que os filósofos, em sua maioria, respondem que o homem é apenas um animal que pensa, ou que é fruto da evolução aleatória das espécies. Eles atribuem a existência do ser humano ao acaso, como se descendesse de um animal irracional que teria evoluído de um micro-organismo. Blaise Pascal, que foi um matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo católico francês, que viveu no século XVII depois de Cristo, fez a seguinte indagação: afinal, o que é o homem dentro da natureza? Nada. Em relação ao infinito, tudo em relação ao nada. Um ponto intermediário entre o tudo e o nada. Infinitamente incapaz de compreender os extremos, tanto o fim das coisas quanto o seu princípio permanecem ocultos num segredo impenetrável, e é-lhe igualmente impossível ver o nada de onde saiu e o infinito que o envolve. Então essa é a reflexão de Blaise Pascal acerca do ser humano. Platão fez a seguinte reflexão sobre o ser humano. Antes, deixe informar aqui bem resumidamente quem foi Platão. Platão era um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas,
a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Ele viveu entre os anos 428 e 347 a.C. Platão afirmava que o homem é um bípede sem penas. Francisco de Carvalho, que foi um escritor e poeta, nascido em Russas, no Ceará, nasceu em 11 de junho de 1927 e faleceu em 3 de abril de 2013, aos 85 anos, escreveu em uma música: Que bicho é o homem, de onde ele veio, para onde ele vai? De onde ele veio, para onde vai? Onde é que entra, de onde é que sai? E muitos cientistas e filósofos têm a ideia de que o homem pertence ao reino animal. Muitos classificam, o homem como sendo um animal. Dizem os cientistas, falando fisicamente, que o homem é um animal especializado, cuja especialização se baseia em 3 direções principais: a postura ereta, o polegar oposto e o grande desenvolvimento da posição cerebral pré-frontal. René Descartes, também conhecido por seu nome latino Renatus Cartesius, foi um filósofo, físico e matemático francês que nasceu em 31 de março de 1596 e faleceu em 11 de fevereiro de 1650. René Descartes, ele supervalorizava a consciência, admitindo que ela seria o âmago, o centro, a essência do ser. Foi ele quem disse: penso, logo existo. Protágoras, que foi um sofista da Grécia Antiga, que nasceu em 481 a.C. e faleceu em 411 a.C., dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Então, o que a gente pôde ver, nessas diversas opiniões citadas aqui anteriormente, não há verdade absoluta, dentre os pensadores acerca do homem, O que existe são opiniões relativas acerca do homem. Então, o que a gente viu até agora, e a gente vai continuar vendo aqui também, é as raízes do humanismo, que predomina a mentalidade pós-moderna. E esses pensamentos, são diversos ou diversificados com relação ao homem. Julian Huxley, um biólogo, filósofo, eugenista, escritor, humanista e internacionalista britânico, que nasceu em 22 de junho de 1887 e faleceu em 14 de fevereiro de 1975, dizia que o homem é um macaco um pouco melhorado e às pressas. Então a ciência moderna é ainda mais materialista acerca da origem e da natureza do homem. Os cientistas de hoje, em sua maioria, são fechados ao debate quanto à origem do homem, com total desrespeito à ideia de um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Disse Horgan, numa visão reducionista sobre o que é o homem: não somos mais que um monte de neurônios, mas ao mesmo tempo a neurociência até agora provou ser estranhamente insatisfatória. Explicar a mente em termos de neurônios não esclarece nem beneficia muito mais do que explicar a mente em termos de quarks e elétrons. Existem muitos reducionismos alternativos. Nada mais somos que um feixe de gêneses idiosincráticos. Nada mais somos que um conjunto de adaptações esculpido pela seleção natural. Nada mais somos do que um monte de apetrechos de computação dedicados a tarefas diferenciadas. Somos nada mais que um feixe de neuroses sexuais. Então veja quanto humanismo, e ideias acerca do homem descritos aqui nesse texto de Horgan, Essa visão desse materialismo científico, seus questionamentos e afirmações absurdas,
resumem as 3 perguntas filosóficas que ao longo dos séculos incomodam e desafiam a compreensão do homem diante da grandeza do universo. 3 perguntas básicas: quem sou eu? De onde vim? Para onde eu vou? Então, responder a essas perguntas, acerca do ser humano, de maneira satisfatória, somente a Bíblia é que tem a resposta. Então, a antropologia humana, ela exalta a teoria da evolução das espécies. Então, uma visão correta acerca do homem não é uma antropologia humana, filosófica, científica, e sim a antropologia bíblica, da qual nós vamos nos ocupar aqui durante várias aulas. Então, a antropologia bíblica tem como fundamento, tem como base as Escrituras Sagradas, porque as Escrituras nos afirmam categoricamente, em Gênesis capítulo 1 e versículo 1, que Deus criou os céus e a terra. E em Gênesis capítulo 1, versículo 26, categoricamente há uma afirmação de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, durante as nossas aulas, nós vamos estudar a antropologia, a doutrina acerca do homem, tomando como base principal, como fonte principal, as Escrituras Sagradas, pois trataremos especificamente, com maiores detalhes, da antropologia bíblica, porque a Bíblia tem a resposta, a essas perguntas, que o homem sempre faz. Quem sou eu? De onde vim? Para onde eu vou? E a pergunta que vimos inicialmente, em nossa aula, feita pelo salmista no Salmo 8, que é o homem? E em Jó capítulo 7, também a mesma pergunta repete-se, que é o homem? Então a antropologia bíblica tem as respostas e a partir das próximas aulas estaremos estudando acerca delas. Então que Deus abençoe a sua vida e vamos aqui para mais uma jornada, dentro do nosso curso Tópicos de Teologia Sistemática. Se você puder divulgar o nosso trabalho, divulgar as nossas aulas, compartilhar alguma aula que você achou interessante, copiar o link e enviar para alguém, vai ajudar a divulgar o nosso trabalho. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima aula.